Família, olha aí, estamos juntos de novo aqui, sexto dia do nosso jejum da Igreja Alva, maravilhoso poder estar aqui, nesse sabadão com vocês aqui, para o quê? Palavra, oração e jejum, que Deus possa abençoar muito a vida de cada um de vocês, que essas palavras, essas ministrações abençoem demais a tua vida e que nós possamos ver testemunhos poderosos daquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Com certeza eu já sei que tem muitos testemunhos, nós vamos compartilhar eles juntos aí, compartilha aqui os testemunhos daquilo que Deus está fazendo com a tua vida e com a tua história. Amém? Deus os abençoe demais, pastor Digão aqui, sejam muito bem-vindos, família que está aqui comigo também de todo o Brasil, Deus os abençoe, vamos avançando na palavra de Deus, nos propósitos de Deus, vamos viver a plenitude da palavra de Deus em nossas vidas, vamos viver o tempo poderoso que o Senhor tem para cada um de nós, tempo de liberdade em Cristo, tempo de vida em Cristo, tempo de autoridade no nome do Senhor Jesus. Muita gente, sem perceber, está andando só no poder, mas nós precisamos andar na autoridade e no poder, e nós precisamos aprender como crescer em autoridade. Jesus nos deu autoridade, mas quem são aqueles que carregam ela? Precisamos entender esses princípios. Sexto dia de jejum, hoje um dia muito importante, vamos falar sobre fruto do Espírito Santo, tema muito interessante, muito amplo, mas poderoso, e nós precisamos compreender e entender esse fruto do Espírito. Você vai manifestar aquilo que habita em você. Então, quanto mais nós entendermos e tivermos intimidade com o Espírito Santo, que é o tema do jejum hoje, intimidade e fruto do Espírito, mas você vai manifestar aquilo que habita em você. Quanto mais o Espírito Santo tiver liberdade na tua alma, na tua vida, na tua história, mas você vai manifestar o fruto do Espírito. Então nós precisamos disso, nós precisamos dessa presença, nós precisamos dessa potência, nós precisamos desse poder do alto, nos capacitando a viver coisas poderosas e gloriosas. Nós vamos entrar nessa temporada de uma igreja poderosa em Deus, de uma igreja que entende o poder da liberdade em Cristo Jesus, uma igreja poderosa em Deus, que vai manifestar o fruto do Espírito Santo de uma maneira em plenitude. Nós precisamos disso e nós precisamos viver isso. O grande ponto é que muita gente fala sobre o fruto do Espírito, mas acho que o fruto do Espírito é um selo ou uma evidência da tua espiritualidade para validar você como um grande homem de Deus, como uma grande pessoa diante de Deus, como alguém que Deus usa, como alguém que tem capacitação do alto para cumprir propósito, para viver coisas com Deus. Mas na verdade o fruto, né? Muitos falam frutos, é um fruto que se manifesta de diversas maneiras. O fruto do Espírito em nós, ele tem um propósito. Não é para que eu mesmo possa ser edificado. É óbvio que vai ser uma evidência daquilo que habita em mim. Mas o fruto do Espírito tem um propósito. E quando eu entendo esse propósito, nós vamos abrir a porta para cada dia mais esse Espírito Santo trabalhar o nosso interior, remover as obras da carne e fazer com que esse fruto do Espírito trabalhe em nós. Amém? Então nós temos que ler, por exemplo, Gálatas 5, que fala desse fruto do Espírito, para entender onde que vai ser usado esse fruto. Aonde que vai ser usado essa manifestação do Espírito Santo no nosso interior. Muita gente acha que é somente para que nós possamos, como que eu posso falar aqui, ser reconhecidos no mundo espiritual. Olha como aquele homem é, e usarmos para o nosso próprio benefício. Não. O fruto do Espírito Santo é para que nós possamos acessar e tocar a vida de pessoas. O fruto do Espírito Santo, ele em nós, ele é alvo dos outros. Então, quanto mais eu estou buscando o Espírito para que as pessoas possam ver como eu sou espiritual, como eu sou grande, como eu tenho experiência, como eu tenho intimidade com o Espírito Santo, na verdade, pouquíssimo desse fruto vai se manifestar. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, quando chegou para alguns irmãos ali da igreja, disse, isso é muito interessante, família.
vocês conhecem? Vocês já ouviram falar? Vocês conhecem o Espírito Santo? E eles disseram, não conhecemos. Conhecemos só o batismo de João. Então, como que Paulo percebeu que eles não conheciam o Espírito Santo e fez essa pergunta? Né? Então, nós só vamos demonstrar e manifestar o fruto do Espírito Santo quando vivemos em comunhão, quando compartilhamos da espiritualidade com os irmãos. E eu não falo de grupos de igreja, eu falo de reino, eu falo de manifestação de reino. Então, como que Paulo ficou sabendo ou entendeu que eles não tinham sido visitados pelo fruto do Espírito Santo? Né? Então, assim, o fruto do Espírito Santo, ele não é para você, algo interno que você tem em sua mente. O fruto do Espírito Santo é para você derramar sobre os outros. Então não adianta nada nós clamarmos para tenhamos o fruto do Espírito Santo em nós e não manifestemos esse fruto na vida dos outros, porque existem os dons do Espírito e eles são mais externos, é mais o poder, por isso que eu falei de poder e autoridade, ele é mais poder de Deus para se manifestar através de nós. Mas o fruto do Espírito é um trabalhar interno para que eu possa entender que o outro, que o irmão é importante na minha comunhão. Nós precisamos resgatar na igreja esse princípio de olhar o outro como Deus o olha. Nós precisamos buscar o Espírito, que esse fruto cresça em nós, para que nós possamos ser um instrumento de bênção e de cura na vida dos outros. A igreja tem ferido muito uns aos outros. A igreja tem atacado muito uns aos outros. Isso não é evangelho. Isso não é palavra de Deus. Palavra de Deus são os frutos de uns irmãos se manifestando nos outros. Fruto é para que nós possamos compartilhar dessa essência do Espírito, e essa essência do Espírito pode e vai fazer grandes e poderosas obras em nossas vidas. Então, Gálatas, antes de nós orarmos aqui, deixa eu ler o texto de Gálatas, diz assim, vamos lá, versículo 7 de Gálatas 5, eu vou ler desde aqui. Correi bens, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então, tem algumas questões interiores, algumas persuasões em nossa alma, alguma coisa que está nos movimentando para lá e para cá, que não vem daquele que nos chamou. Então, é isso que precisamos identificar, remover de nossas vidas para que o Espírito Santo possa gerar esses frutos poderosos em nós. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aqueles que vos inquieta, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego a circuncisão, por que sou perseguido? Logo o escândalo da cruz está anulado. Então ele está falando aqui de conflito entre os irmãos. Ele está falando de conflito entre as pessoas. Ele está falando de inimizade entre as pessoas. E o que sara, que cura e que cessa isso é o fruto do Espírito. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Olha aqui. Então, quando ele está falando de carne e de espírito, ele está falando para quê? Que nós removemos as obras da carne e nos revestimos do fruto do Espírito, deixamos o fruto do Espírito se manifestar em nós, para servir uns aos outros. Então aqui a igreja tem perdido muita da sua autoridade no mundo espiritual. A igreja tem impedido de avançar e cumprir os propósitos que ela tem nessa geração, porque acha que o Espírito Santo está somente à disposição dela, para que ela possa fazer o que ela quiser e para que ela seja reconhecida como um grande homem e uma mulher espiritual. O texto de Gálatas, que vem um pouco antes, falando sobre os frutos da carne e fruto do Espírito, nos diz assim, para que então que eu vou remover as obras da carne? Para quê? Para que eu possa servir uns aos outros, para que nós possamos servir uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha o texto que vem antes dos frutos da carne. Olha o texto que nos ensina o porquê que nós andamos ou na carne ou no espírito. Eu posso andar na carne e ter obras da carne contra o meu irmão, ou eu posso andar no fruto do espírito e ter fruto, esse fruto se manifestando na vida do meu irmão. Então, uma só palavra
toda a lei se cumpre nessa única palavra. E tem muita gente atacando uns aos outros, tem irmão ferindo irmão, tem princípios dos homens mais importantes do que os princípios de Deus, do que a palavra de Deus, tem doutrina dos anciãos sendo colocada à frente daquilo que é o evangelho puro e simples, que é o evangelho de compartilhar vida uns com os outros, de compartilhar fé uns com os outros, de compartilhar autoridade uns com os outros. Então nós precisamos sim orar para que seja removido o fruto do Espírito, mas a origem, a motivação da nossa oração não é só para que nós possamos vivenciar esse fruto do Espírito em nossas vidas e o que está ao nosso redor não é tão importante. Não, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nessa, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito. Aí ele começa a falar, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, o que nós estamos vendo aqui, igreja? Muitos de nós estamos achando que o Espírito Santo é para o seu próprio benefício, para que, sim, o Espírito habitando em você, você vai ser totalmente transformado de dentro para fora. Mas o que nós estamos vendo é, Paulo está ministrando a palavra do fruto do Espírito, das obras da carne, para o quê? Esse texto, vocês estão se devorando uns aos outros. Isso não é igreja saudável. Nós nos entregamos pelos irmãos. Nós damos nossas vidas para o próximo. Nós queremos ver o nosso irmão avançar, cumprir o propósito dele. Então ele diz, então não andem nas concupiscências da carne, versículo 16, andai em espírito, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são, e eles começam a falar, né? E são manifestas quais? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Aqui está falando de questões sexuais, questões de distúrbios nessa área. Mas ele também vem aqui, idolatria, tudo o que é mais valorizado do que a palavra de Deus, tudo o que é mais valorizado do que Jesus Cristo, tudo que é valorizado mais do que o propósito que Deus tem com nossa, tudo que é valorizado mais que Jesus Cristo, tudo que está sendo colocado acima da palavra de Deus é idolatria. Idolatria não são só ídolos de estátua de madeira, idolatria é tudo aquilo que está acima. Ele virou um ídolo, aquilo é o meu Deus, aquilo sem perceber vai virando meu Deus. Então as obras da carne são idolatria, feitiçaria, né? Paulo está falando com a igreja aqui, então a igreja, ele está tendo que alertar a igreja sobre essa feitiçaria. O que é a feitiçaria aqui? Você acha que os cristãos estavam fazendo algo místico, alguma coisa? Não, a feitiçaria aqui é a inimizade, é a contenda, é quando um fala mal do outro, é quando um se rebela contra o outro, contra os propósitos de Deus. A Bíblia chama isso de feitiçaria lá no livro de Samuel. Inimizades, olha o que são as obras da carne: porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Olha só o que são sentimentos contra outros, são sentimentos que atacam os outros. Então as obras da carne não são só desvio de caráter e de conduta. As obras da carne, elas são instrumentos para atacar os outros. E nós não fomos chamados para atacar uns aos outros, nós somos chamados para restaurar uns aos outros. Nós não somos chamados para ferir os outros, nós somos chamados para curar os outros, para levar a palavra que cura, que liberta. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse. Eu vou repetir, Paulo está dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aí ele vem, que é a nossa oração hoje, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Glória a Deus por isso.
E onde que eu vou aplicar o domínio próprio? No meu relacionamento com os outros. Então o próprio Senhor nos chamou para a comunhão do Espírito, nos chamou para nós vivermos a comunhão uns com os outros, mas nos capacitou através do seu Espírito para vivermos isso. Então nós vemos que a saudação de Paulo às igrejas era que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo... Opa, o que é isso aqui, gente? Peraí. Opa, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito e a pastora tá rindo aqui, entrou uns fogos aqui, confusão. A paz, a comunhão do Espírito. Amor que nos leva à graça, que nos leva à comunhão. Se nós não manifestarmos a comunhão do Espírito, é evidência de que o amor e a graça não estão sendo trabalhado em nosso coração, que o fruto do Espírito não está sendo trabalhado em nosso interior. Então vamos orar para que esses frutos do Espírito estejam presentes em nós de tal maneira que nós possamos ver uma igreja sadia, que nós possamos ver uma igreja saudável, que nós possamos ver uma igreja que sabe o que é realmente a comunhão entre os irmãos. Nós temos que perceber isso, nós temos que entender isso. Quando a Bíblia diz sobre as obras da carne, as obras da carne e o fruto do Espírito, ele está falando que isso que vai determinar como estão os relacionamentos entre os irmãos. Nós vemos que um atacando o outro, nós vemos lá, Paulo fala aqui, então por que eu preciso do fruto do Espírito? Para servir o meu irmão, para ter comunhão com ele, para compartilhar com ele. Olha aqui, ele nos diz lá, né, lá em cima, se vós, porém, vos devorais e mordeis uns aos outros. São termos muito pesados aqui, principalmente no grego, são termos muito pesados, é como se fossem animais se ferindo uns aos outros, né? Então nós vemos que é muito forte isso, mas quando nós entendemos a importância da intimidade com o Espírito Santo, para que esse fruto do Espírito cresça em nós, o propósito desse fruto no nosso exterior é para que nós possamos servir os nossos irmãos com eficácia, com excelência e com o favor e a glória de Deus. Amém? Então que eu e você possamos crescer no fruto do Espírito, que essas 9 características do fruto do Espírito possam se manifestar na tua história, na tua vida, na tua casa, que nós possamos ver essa grandeza do céu se manifestando no teu interior, para depois você manifestar no seu exterior, e é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver a grandeza do Senhor se manifestando de uma maneira poderosa em nós. Não tem como a gente mudar uma sociedade se primeiro o Espírito Santo não nos transformar. Não tem como nós mudarmos o ambiente onde estamos inseridos se o Espírito Santo não manifestar esses frutos em nós. Nós estamos nos enganando a nós mesmos quando achamos que está tudo bem um irmão ferir o outro, um irmão atacar o outro, um irmão não se importar com o outro nas suas guerras e nas suas dificuldades, mas que eu e você possamos ser cheios do vigor e da autoridade do Espírito Santo para vermos essas 9 características que o Senhor tem, para que nós possamos ver uma igreja saudável, uma igreja que cura, uma igreja que ergue, uma igreja que abençoa, uma igreja que compartilha, uma igreja que anda em paz, uma igreja que anda leve, uma igreja que anda de foco no olho, de foco no outro, de foco no outro, não em nós, mas no outro. Então é isso que o Espírito Santo faz em nós, para que nós possamos parar de termos um ferindo o outro e na verdade um sarando ao outro. Tenho compartilhado isso aqui, isso tem pesado no meu coração, quanto a igreja precisa ser desperta e renovada nesse princípio de cuidar daquilo que é do outro. Aquele é meu irmão, ele precisa da minha ajuda. Aquele é meu irmão, não tem dificuldade nenhuma para mim. Aquele é meu irmão e servi-lo é algo que renova a minha força, porque o Espírito dentro de mim clama por isso. O Espírito dentro de mim clama por essa comunhão, para que eu possa manifestar a grandeza do céu através do fruto do Espírito. Então vamos orar? Pai, eu te agradeço, te louvo por essa noite, por esse sábado, por esse momento que estamos vivendo, ó Pai, por esse período de clamor e de oração, para que hoje, em específico, nós possamos ter intimidade com o Teu Espírito e que o fruto do Espírito se manifeste em nós. Nós sabemos, ó Pai, que quanto mais nós desenvolvermos a intimidade com o Teu Espírito Santo,
mais vamos manifestar esse fruto em nós, ó Paulo, ó meu Senhor, como Paulo disse, ó Pai, para a igreja ali de Éfeso, ó Pai, falando se eles já conheciam o Espírito. Então Paulo percebeu alguma coisa na maneira como eles se relacionavam, na maneira como eles se comportavam, na maneira como eles trocavam a comunhão entre uns e outros. Então Paulo percebeu que o Espírito Santo não estava tendo força e nem autoridade, que a igreja seja batizada, Pai, nessa temporada, com esse fruto do Espírito Santo, ó Pai, que faz unir, que faz juntar, que faz os teus servos terem domínios próprios, ó Pai, amor, ágape de Deus neles, não somente eles amarem, mas um amor que eles recebem de Ti, que cura, que liberta, que transforma. Também te peço pela alegria na vida dos teus filhos, ó Pai, não uma alegria pelas conquistas exteriores, mas é uma alegria interna que vem de Ti, e essa alegria interna não se movimenta nem para a direita nem para a esquerda por aquilo que acontece no nosso exterior. É uma alegria constante em nossa alma, é uma alegria que vem do céu, uma alegria constante que vem do Espírito. Por isso que essa alegria venha curar as nossas emoções, que esse fruto do Espírito, que é a alegria, possa renovar o nosso interior, a nossa alma, o nosso viver, que nós possamos ver os céus abertos de uma maneira poderosa, Pai, onde essa alegria tenha liberdade a vir, esse fruto venha renovar as forças da Tua igreja, ó Pai. Paz, ó Pai, não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que vem de Ti. Primeiro uma paz que refrigera a nossa alma, mas também, meu Senhor, que o Deus da paz possa se manifestar na vida de cada um dos meus irmãos aqui, porque onde o Deus da paz vem, o inferno não quer guerrear contra esse Deus. Por isso que ele é conhecido como Deus da paz, porque onde ele chega, chega a paz. Onde ele chega, chega essa restauração, chega essa normalidade, que o Deus da paz, ó Pai, possa se manifestar no interior de cada um dos meus irmãos, que essa longanimidade, ó Pai, que essa explosão que muitas vezes nós temos de ira, de atitudes, ó Pai, tomadas rápidas ali, que o Espírito Santo nos guia, Pai, na hora certa de falar, na hora certa de agir, na hora certa de conduzir, a benignidade, ó Pai, a bondade, a mansidão, fé, o domínio próprio, que essas características cresçam na Tua igreja, para que nós possamos ver uma igreja sarada, uma igreja saudável, uma igreja que uns respeitem aos outros, honre aos outros, ó Pai, honre aos outros muito mais do que princípios, do que leis, do que regras, ó Pai, que essa lei, que é a lei mais poderosa de todos, ó Pai, uns amar aos outros se manifeste em nosso meio, que essa igreja possa experimentar esse período, possa experimentar esse momento e nós possamos ver os céus abertos, que a intimidade com o Teu Espírito Santo seja uma verdade, que essa presença, Pai, aonde quer que tenha um irmão meu agora, nesse momento online aqui, ou for assistir depois, meu Senhor, os toque com essa presença poderosa, que essa alegria, que esse fruto do Espírito possa vir sobre eles de tal maneira que eles possam testemunhar algo que o Teu Espírito está fazendo dentro deles, ó Pai, para que eles possam ser esse instrumento nessa geração, onde tem tanta guerra, tanta ira, tanta divisão, tanto ataque, ó Pai, eles sejam esses instrumentos contrários, ó Pai, que vão manifestar o Teu reino e a Tua glória, e que em tudo isso nós possamos ver o Teu nome sendo glorificado, ó Pai, que esse Espírito Santo possa se manifestar com poder. Move-te em nós, Espírito Santo, com liberdade. Cresce em nós, Espírito Santo. Gera esse fruto tão poderoso do Espírito, com essas 9 características em nós. Nós oramos assim, te agradecendo pelos meus irmãos, que eles possam ter experiências poderosas contigo, que nós possamos ver nessas próximas semanas esse fruto do Espírito se manifestando de tal forma, Pai, que as pessoas vão reconhecer algo diferente na vida dos meus irmãos aqui representados. Nós oramos aqui, te agradecemos, oramos como igreja, Pai, que esse fruto venha sobre nós e nós possamos cumprir a Tua palavra com poder, meu Senhor, andando no Espírito, Pai, e não andando na carne, é o nosso desejo, porque se andarmos na carne, produziremos divisões, iras, contendas, ó Pai, mas quando nós andamos no fruto do Espírito, nós vamos ver o Teu reino se estabelecendo na terra. Vem com liberdade, Pai. Cresce em nós, o Espírito Santo. Cresce em nossas casas, Espírito Santo. Cresce em nossas regiões. Cresce nas nossas igrejas, Espírito Santo. Cresce nas igrejas que o Senhor tem se manifestado ali. E nós possamos ver, ó Pai, a Tua igreja batizada com esse fruto do Espírito. É a nossa oração, nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. E glória a Deus. Deus os abençoe. Deus é bom demais, família. Muito bom poder estar aqui nesse momento orando, clamando e jejuando com vocês nesse monte virtual, nesse ambiente maravilhoso. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão aqui comigo e todos que vão assistir depois. Deus os abençoe demais. Amanhã estamos de novo aqui. Amanhã, ó, guarda no coração aí, tá? 22 horas também. Amanhã é dia de culto. Vamos ter aqui 2 cultos amanhã, 10 da manhã, 18 horas. Vou estar ministrando nos 2. Se prepara aí, convida alguém, vem junto que nós vamos atrair essa presença tão poderosa de Deus neste lugar. Deus tem um plano, uma palavra e um propósito poderoso nesse novo tempo. Então vem com o seu coração aberto, porque Deus quer ativar a igreja. Deus quer ativar os propósitos no meio da igreja. Deus quer ativar a grandeza dele em nosso meio. Amém? Então espero vocês 10 da manhã, 18 horas. Pode ver nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Igreja Alvo. Que Deus possa abençoá-los demais. É isso aí, fiquem firmes, deixe o fruto do Espírito Santo crescer no coração de vocês. E vamos! Deus os abençoe até amanhã. Valeu, tchau, tchau.